Como eu pedi, se você pode, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Amado Pai, nós te bendizemos porque Tu és o Criador de todas as coisas. E o Senhor não nos criou e nos abandonou, não nos deixou. O Senhor é presente. O Senhor encarnou, viveu entre nós, morreu por nós, ressuscitou por nós e está conosco. O Teu Espírito Santo habita em nós, o Senhor habita em nós, o Pai habita em nós, e exaltado seja para sempre o Teu santo nome. Nós queremos clamar, ó Deus, por esses enfermos, o Rivaldo, ó Deus, a mãe do Maurício, e tantos outros, Senhor, o pastor Heron. Ó Jesus, tem compaixão dessas pessoas. Visita, Senhor, a minha prima, irmã da Ana. Sê com elas, ó Deus, sê com essas pessoas. Sopra, Senhor, refrigério, ar, oxigênio, restaura as células, repreende, ó Deus, a inflamação, o contágio. Livra-nos, Senhor, nós clamamos dessa pandemia que já nos levou tantos e tem nos causado tanta dor. Ó Deus, nós queremos declarar que em todo tempo nós confiamos no Senhor e temos, ó Deus, dado graças ao Senhor pelas maravilhas. Quantos também já foram curados? É graça do Senhor. Ó Deus, traz consolo para aqueles que perderam os seus. Fica com eles, ó Pai. Que haja uma voz, uma ministração especial do Espírito Santo a esses corações, para que eles possam ouvir, ó Deus, do Senhor, na quietude, a Tua voz, que reafirma o amor do Senhor e o cuidado, a presença do Senhor em todos os momentos e em todas as coisas. Nós vamos Te louvar, nós vamos Te bendizer, porque Tu és santo, santo, santo. Louvado, engrandecido seja o Teu santo nome. Perdoa os nossos pecados e fala-nos, ó Deus, através da Tua preciosa palavra. É o que nós Te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vejo a luz do Senhor que brilha bem no meio das trevas, brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda de um sono profundo, brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos Tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Me achego ao Teu trono incrível, o mais finito ao intangível. Por Teu sangue precioso eu
Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostre sempre a tua história, brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Ordena, Senhor, que haja luz. Precisamos da tua luz. Brilha, Jesus. Brilha sobre a nossa nação, brilha sobre o Brasil, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade. Que a tua luz possa refulgir sobre as nações. Refulge, Senhor, a tua glória sobre nós. Que as trevas, Senhor, não tomem lugar sobre a nossa nação, sobre os teus filhos, mas que haja a tua luz, preciosa luz, sobre todos os povos, sobre nós, teus filhos. Amém, amém. O esplendor de um rei, vestido de majestade, deixa a terra se alegrar, deixa a terra se alegrar. Envolve-se em luz e o mal tentar fugir, treme ao ouvir sua voz, treme ao ouvir sua voz. Grande, grande é nosso Deus, eu cantarei, grande é nosso Deus, então verei quão grande, grande é nosso Deus. De idade a idade levanta, e o tempo está em
tuas mãos o início e o fim, o início e o fim. O Deus que é três em um, Pai, Filho, Espírito Santo, o leão e o cordeiro, o leão e o cordeiro. Grande é nosso Deus, eu cantarei. Grande é nosso Deus, então verei quão grande, grande é nosso Deus. Tens o nome sobre os nomes, tu és digno de louvor. Sim, eu cantarei. Grande é nosso Deus. Tens o nome sobre os nomes, tu és digno de louvor. Sim, eu cantarei. Grande é nosso Deus, grande é nosso Deus, eu cantarei. Grande é nosso Deus, então verei quão grande, grande é nosso Deus. Grande é nosso Deus, eu cantarei. Grande é nosso Deus, então verei quão grande, grande é nosso Deus. Aleluia, Ele é grandioso. No início eras a palavra, um com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Obrigado porque é o nome do Senhor, que é sobre todo nome, que tem nos sustentado. Obrigado. Porque se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, há muito já teríamos sido engolidos pelo inimigo. Mas o Senhor que criou todas as coisas, no princípio, na eternidade, lá estava o Senhor, e nada do que foi feito se não fosse através do teu poder, da tua vontade. Louvado e engrandecido seja o teu poderoso nome. Cremos no Senhor e no teu nome nós descansamos. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo. Gênesis 1. A partir do versículo 26 até o versículo 31. Gênesis 1, de 26 a 31. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos,
multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. É interessante que a cada criação, a Bíblia não diz que houve manhã e tarde, mas houve tarde e manhã. Na nossa sequência, nós iniciamos o dia com manhã, mas a palavra, quando fala da ação criadora dos dias, houve tarde e manhã. Isso porque quando Deus criou a terra, havia abismo, havia caos, trevas. Mas, a partir desse momento criador de Deus, dos céus e da terra, a terra ainda não era própria para a habitação do homem. Mas sobre o caos, diz a palavra que pairava o Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava ali já arranjando, acomodando o caos. Nós vivemos dias de caos, mas o Espírito de Deus está com o controle de todas as coisas. Ele permanece assentado no alto e sublime trono e tem a terra debaixo dos seus pés. Ele continua arrumando o caos que nós tornamos a terra. Ele criou tudo perfeito. Após o pecado, após a desobediência, o homem, ao invés de cuidar e fazer jardins para habitar, o homem então começou a querer construir torres, querer se engrandecer, blasfemar contra o nome de Deus, contra a vontade de Deus, ir destruindo a criação. Deus cria todas as coisas e no último dia, o último ato criador do eterno foi o homem. Somente depois de tudo estar perfeito, preparado, foi que ele criou o homem. Deus inicia o sexto dia criando os animais e mais tarde cria o homem e lhes dá ordens. Esse relacionamento único de Deus, Criador, e a sua criatura tem o nome, na teologia, de aliança da criação. Segundo Palmer Robertson, autor do livro O Cristo dos Pactos, aliança é um pacto de sangue. Um pacto de sangue porque envolve vida e morte. E esse
pacto de sangue é administrado pela soberania de Deus. O ser humano tem responsabilidades, como parte da criação, de obedecer às ordens, portanto, do Criador, para que o homem tenha vida. Nessa aliança da criação, Deus nos dá 3 princípios que eu gostaria de compartilhar com vocês neste momento. 3 princípios de vida ou morte. Ou seja, se você os obedece, se você os preserva, se você os busca, se você luta por eles, você tem vida. Se você descuida deles, se você não está nem aí para eles, se você os desobedece, você tem morte. São princípios especiais para nós. Esses princípios permanecem válidos como princípios inerentes à manutenção do mundo criado por Deus, da criação de Deus. O primeiro princípio que nós temos, eu já até compartilhei aqui com os irmãos numa palavra especial apenas sobre esse assunto, que é o princípio do descanso. A instituição do Shabat, do sábado, de um dia como um dia de descanso. Esse princípio tem origem no exemplo de Deus. Deus abençoou o dia 7º e o santificou. Não apenas o abençoou, mas o santificou, o separou. Disse: esse dia é um dia santo, é um dia abençoado. Deus não falou ao vácuo, ao vazio, mas diante de toda a sua criação, principalmente do homem, para o homem, porque para o homem foi estabelecido o sábado. Jesus disse lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no versículo 27, que o sábado foi estabelecido por causa do homem. Nesse ponto, então, não há mais a expressão houve tarde e manhã, o 7º dia. O sábado é um sinal sempre para nós. E por quê? Em Êxodo 11, no versículo, Êxodo 31, versículo 17, diz lá que nesse dia tomou alento. De que maneira você tem reservado um dia para tomar alento? Um dia para se aquietar, um dia para se refazer, 6 dias de trabalho e um para tomar alento, e um para se apresentar diante de Deus e renovar-se para mais 6 dias. Quando nós lemos lá em Levítico, no capítulo 25, de 1 a 7, quando Deus santificou o sábado, ele pensava num dia de alento para a terra e para o homem. Em Deuteronômio 5,15, menciona esse dia, o sábado, como o dia para se lembrar da libertação, da redenção, da salvação. Deus então dá descanso para alento, descanso para redenção. A criação dá origem então
a um povo que vai descansar sob os cuidados do Senhor, para se lembrar que é um povo liberto pelo Senhor, que é um povo não mais escravizado pelo trabalho, que o trabalho não lhe domina, porque o melhor, não há coisa melhor para o homem, conforme Salomão disse lá em Eclesiastes, do que comer, descansar, desfrutar do fruto do seu trabalho. Cristo estabeleceu com o seu povo uma aliança em seu sangue. Uma aliança em seu sangue. Este sangue é derramado em favor de vós. É aliança. A celebração tem razão de ser em Deus, porque nele nós temos, em Jesus Cristo, a ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E por causa então da ressurreição de Cristo, ocorreu uma nova criação. Eu ressuscitei com ele, eu fui regenerado. A ressurreição de Cristo levou o mundo, leva o mundo à sua destinada perfeição. Hoje, não mais olhamos para um descanso que virá. Eu não preciso, geralmente, quando alguém parte, falece, nós dizemos, descansou, descansou. Nós não precisamos de um descanso futuro que virá, porque o nosso descanso já veio. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu lhes darei descanso. Não trabalhamos 6 dias para descansar, mas descansamos para trabalhar. Começamos a nossa semana descansados no primeiro dia, o dia da ressurreição, olhando com esperança para aqueles dias que teremos pela frente, não de cansaço pelo trabalho, mas de descanso, porque somos sabedores de que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Nós precisamos de sentinela, nós precisamos de vigia, mas se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os que a edificam. De nada adiantará. Esse é o primeiro princípio. O princípio de que ele descansou e eu posso descansar também. O primeiro dia do homem diante de Deus foi diante de um Deus descansando. E eu fico assim, isso é coisa da minha cabeça, tá? Fico imaginando o eterno ali olhando a sua criação, desfrutando dela, dizendo, isso ficou exatamente como eu pensei, como eu imaginei. Cada ato criado, Deus dizia, e viu Deus que era bom. É como se Deus dissesse exatamente como estava na minha mente. Luz, houve luz. E Deus viu, é bom. E no primeiro dia em que o homem estava ali no jardim, desfrutando de tudo, ele desfrutava de um Deus descansado, de um Deus que apreciava a sua criação, de um Deus que aprovava o que havia criado. Desfrute mais, descanse mais, agradeça mais, aprecie mais a vida. Não olhe para o
caos, o Espírito Santo permanece pairando sobre o caos, gerando vida. Ele permanece atuando. O segundo princípio que nós temos nessa aliança da criação é o do casamento. Está em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18 ao 24. Deus criou Eva a partir de Adão, viu que o homem só não era bom. Primeira coisa que Deus observou como não boa na sua criação: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, que lhe seja igual, comparável, presente ao seu lado. Ali estava então o homem, agora diante da sua mulher. O homem sozinho lhe falta um pedaço na união, que é uma nova aliança, que é uma aliança, na união do homem com a mulher. Ele se completa, os dois se tornam uma só carne, os dois se tornam semelhantes à Trindade, ao Pai. Quando você olha em Gênesis 5, você vai ver que diz lá que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança os criou. E lhes chamou Adão, não chamou Adão ao homem, mas chamou o casal Adão, um só, lhes chamou, ou seja, agora eles serão uma só carne, e descreve então o estado permanente de união alcançada somente pelo casamento, segundo Mateus 19, as palavras de Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, a partir do versículo 4 até o versículo 6, uma auxiliadora idônea, correspondente, somente a mulher corresponde ao homem. E somente o homem corresponde à mulher. Eu vou repetir isso, a palavra idônea no hebraico, ela significa correspondente. A mulher somente completa, corresponde. E tudo isso, portanto, nos indica que a separação, o divórcio, contradiz a ordem da criação quanto ao casamento. É por isso que lá em Malaquias nós encontramos Deus dizendo que odeia o divórcio. Portanto, se você cogita o divórcio, antes de fazê-lo, pense que você vai estar tomando uma decisão que Deus odeia. E que a exceção foi aberta por Jesus Cristo somente em caso de rompimento dessa união, desse uma só carne, que é o adultério. E também a gente pode ver nesse princípio da idoneidade, do completar, do complemento que é a mulher ao homem e vice-versa, que a homossexualidade contradiz a ordem da criação quanto ao casamento. Multiplicai-vos, enchei a terra. E o terceiro princípio que nós temos nessa aliança da criação
é o princípio do trabalho. Observe que eu falei primeiro do princípio do descanso, mas aqui também nós temos o princípio do trabalho, nos versículos 26 e 28. Não é para você descansar 6 dias e trabalhar 1. Mas o que a palavra nos ensina? Sob o homem, sob o ser humano, Deus deu a responsabilidade de subjugar a terra e dominar sobre todo animal. Você lembra do Salmo 8? Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável sobre toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Fizeste-nos, no entanto, por um pouco menor do que homens, e de glória e de honra o coroaste. Sobre os teus pés tudo pusestes, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome! Em Gênesis 2,15, o Senhor diz: cultivem, guardem o jardim, cuidem da terra, cultivem a terra, é o jardim de vocês, é o lar de vocês. E o que nós estamos fazendo com o nosso lar, com a nossa casa? Você já entrou numa casa bagunçada? Quando a gente olha a terra nessas fotos ou filmagens da terra do espaço, como esse cientista agora que completou mais um ano de vida, o Yuri, e ele então diz: a terra é azul, que esplendor, que beleza, que harmonia. Mas quando a gente desce, quando a gente olha a terra, a paisagem de uma montanha bem alta, que lindo é. Mas quando você vai descendo e você chega, por exemplo, no centro de uma cidade, o que você encontra? Lixo. O ser humano a mendigar. Você encontra poluição. Você encontra rios. Outro dia eu estava ouvindo uma reportagem de um rio lá de São Paulo, e havia uma filmagem que um ciclista que estava pedalando fez. Ele está passando por um processo de despoluição e ele filmou então os peixes voltando. Como eu falei outro dia que se tirasse o ser humano, a terra estaria se regenerando sozinha. O ser humano, que ao invés de cuidar, que ao invés de guardar o jardim, estraga tudo. De onde veio o vírus? Veio das invasões nossas, dos descuidos nossos, das invenções nossas. Eu acho muito bonito, irmãos. Interessante essas viagens, as descobertas dos planetas e a Marte, essas buscas todas. Mas eu fico pensando, o homem gasta milhões, bilhões, trilhões com isso e não cuida do seu lar, e não cuida da sua terra. O sábado existe por causa dos 6 dias de trabalho, e o trabalho acontece sob a responsabilidade de prover o casamento. O sábado traz descanso para enfrentar os outros dias com gratidão naquilo que faço. E para
prover o pão para minha família, para sustentar sob os cuidados do Pai do Eterno. Portanto, o Senhor cria todas as coisas e viu que tudo era muito bom. Tudo o que fizera era muito bom. Jesus disse, quando foi criticado em estar curando num sábado, Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu também. Isso significa que pessoas estão sendo regeneradas, novas criaturas. Isso significa que quando você foi regenerado pelo sangue de Jesus, o Eterno olhou e viu que você era muito bom. Ele continua olhando para você e dizendo, você é muito bom, muito bom. Portanto, cuide-se. Descanse nos cuidados do Eterno. Viva com gratidão para que você, então, através do trabalho, possa suprir as necessidades da sua família, descansar, retornar e saber que em todo tempo você tem, porque Deus continua cuidando de mim e de você. Reserve então um tempo agora para agradecer, porque Deus olha para você e diz, você é meu filho e é muito bom. Você é bonito. Você é obra-prima, feitura. Ele também olha para nós e tem prazer em dizer, este é meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, porque o Senhor fez uma aliança conosco e nela nós aprendemos a teu respeito e com o Senhor aprendemos sobre o descanso. Com o Senhor aprendemos sobre o cuidado para com a família, para com a terra, para com os nossos, para com o próximo. Cuidado para com o próximo. Ó Deus, obrigado pela tua criação. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por Cristo Jesus que nos regenerou e nele nós somos nova criação. Aleluia. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo, e nós não nos conformamos com este século. Não, mas renovamos a nossa mente em gratidão ao Senhor, em culto racional, inteligente, grato ao Senhor, e experimentamos assim a tua boa, perfeita e agradável vontade. Abençoa os meus irmãos que agora, ó Deus, estão ouvindo e participaram desse momento precioso na tua presença. Invada os lares deles, ó Deus, com a presença do teu Espírito, porque pode ser, ó Deus, que algumas famílias estejam vivendo o caos, a desordem. Que o Espírito Santo paire sobre esses abismos
gere vida, gere esperança, renovo. Renove, ó Deus, a atitude esperançosa, de força, para novas lutas no Senhor. Faz assim para a glória do teu santo nome. Pois é no teu nome, no nome de Jesus Cristo, que nós oramos agradecidos e pedimos perdão pelos nossos pecados. Amém.